Vamos falar um pouquinho de hormônio? Vamos. Quais são os hormônios? Como é que é essa quebra de hormônio que começa na janela menopausal e vai alcançar a menopausa? E quais são os efeitos dessa alteração para as mulheres? Bom, o que a gente tem na menopausa é que os ovários cessam a produção de hormônios, estrógeno, progesterona e testosterona. Os principais sintomas da menopausa vêm do declínio do estrogênio. Né? Esse estrogênio ele tem ação na pele, no coração, no fígado, no sistema nervoso central, nos vasos sanguíneos, no intestino. E os sintomas eles vão vir desse hipoestrogenismo. Então, por exemplo, estrogênio na pele. Estrogênio na pele, ele estimula a produção de colágeno. Então, ele dá o turgor, ele dá o viço, ele dá a elasticidade da pele. A partir do momento que a gente tem um hipoestrogenismo, a gente tem essa diminuição do colágeno, a pele fica seca, a gente tem a secura vaginal, a gente tem os sintomas geniturinários, então a gente tem a dor para ter relação sexual, a gente tem aquela disúria, aquela queixa da mulher de urinar, porque às vezes a uretra, a parede da uretra diminui tanto o colágeno, ela fica tão fina que o pH urinário acaba irritando aquela... E às vezes acaba usando antibiótico. Que não é, exatamente, não é uma... desnecessariamente. Não é uma infecção urinária, na verdade. E vai pagar lá na frente esse preço, às vezes, uma reposição hormonal vai tratar. O estrogênio no intestino. O estrogênio no intestino, hoje a gente sabe da importância do intestino para a gente ter saúde, né? A gente sabe que o intestino é a barreira que a gente tem no corpo para não desenvolver doenças, por exemplo, doenças autoimunes. E o estrogênio no intestino, ele diminui a inflamação intestinal, ele mantém as células intestinais juntas, né, epitelizadas, e ela aumenta a absorção do cálcio no intestino. E o que também ajuda muito a... Combater a osteoporose. Exatamente. O estrogênio no osso. O estrogênio no osso, ele faz com que tenha um equilíbrio dos osteoblastos com os osteoclastos, que são células, né, que estão presentes no tecido ósseo. O osteoblasto faz a produção da matriz óssea e o osteoclasto faz a reabsorção óssea. Então, o estrogênio, ele faz com que tenha esse equilíbrio e com que tenha... A falta do estrogênio faz com que tenha uma apoptose, uma morte... que diminua a morte desses osteoclastos, então que aumenta a absorção óssea. Por isso, a mulher na menopausa desenvolve osteoporose. Isso é sério, né? Muito. Porque vai chegar lá aos 80 anos com os ossos frágeis, vai ter fratura, fratura, pode acabar com a vida de embolia um idoso, pulmonar, né? Etc. Bom. E aí, e essa perda óssea, a gente tem que saber, por exemplo, que acontece 2 anos antes da mulher entrar na menopausa propriamente dita, na transição menopausal. Então, a gente sabe que na transição menopausal, a maioria dos ciclos da mulher são anovulatórios, ou seja, não tem ação da progesterona. E são esses ciclos anovulatórios, a partir do primeiro ciclo anovulatório, a mulher já começa a ter perda óssea. Bom, isso aí... Por isso a gente tem que prestar atenção, o ginecologista tem que prestar atenção, comunicar bem com o paciente para começar o tratamento, evitar a perda óssea, porque a perda óssea é um dos problemas mais sérios nos pacientes idosos, né? Exatamente. E a gente tem que chegar bem lá. Me fala uma coisa, você falou em queda do estrogênio. No começo parece que tem um predomínio do estrogênio, que é associado à explosão, na verdade, assim, a gente... tem um predomínio estrogênico, não necessariamente por um hiperestrogenismo, por um aumento do estrogênio. Cai, né? Pode ser então pode ser porque o estrogênio aumenta, por exemplo, na endometriose, nos ovários policísticos, na miomatose, mas pode ser também porque a progesterona cai. A progesterona, ela protege o endométrio, ela protege o corpo contra os sintomas do estrogênio, que estimula. Eles são, em conjunto, né? Eles são... a gente tem a fase do ciclo menstrual, então a gente tem o aumento do estrogênio na primeira fase do ciclo, que estimula. Então, ela estimula o endométrio, ela estimula o crescimento folicular, para o corpo se adaptar a uma gestação, né? E por que não tem gestação? Não teve a gestação, tem a menstruação. Então, o estrogênio, a primeira fase do ciclo, tem um hiperestrogenismo, então, é fisiológico. Então, às vezes, a gente colhe um exame laboratorial na primeira fase do ciclo e tem um hiperestrogenismo, que é fisiológico. Quais são os sintomas associados ao hiperestrogenismo quando a progesterona cai, os principais? São sintomas... São sintomas de estímulo hormonal. Então, quando eu tenho um estímulo do estrogênio sem a
né, a progesterona contrapondo, eu tenho sintomas de cólica, sintomas de TPM. Então, é daí que vem os sintomas da TPM na mulher. Quando eu não tenho esse equilíbrio entre estrogênio na primeira fase do ciclo e progesterona na segunda fase do ciclo. Então, na janela menopausal, se você tem um déficit de progesterona, a mulher tende a ficar mais irritada, mais explosiva por um predomínio estrogenal no começo. Sim, na fase da transição menopausal, 65% dos ciclos da mulher são anovulatórios, 35% desses ciclos são ovulatórios, ou seja, tem o pico da progesterona. Esses 65% que não tem o pico da progesterona, tem um hiperestrogenismo, né? Tem um aumento do estrogênio. Por isso que, às vezes, a mulher, depois de 35, 40 anos, começa a ter sintomas de TPM, de cólica, que antigamente ela não tinha. Não tinha. Porque não está tendo a maioria do equilíbrio. E por isso que na transição menopausal, os sintomas variam muito de acordo com cada ciclo. Se o ciclo vai ser ovulatório, se vai ser anovulatório. Porque a mulher ela ainda tem esse desequilíbrio hormonal. Ela não tá zerado os seus hormônios, né? Então, é esse desequilíbrio hormonal que fazem com que os ciclos sejam ou anovulatórios ou ovulatórios e faz com que tenha esses sintomas que variam de mês para mês. Bom, você falou uma coisa interessante, né? Então, nós falamos aí da fase de pico estrogenal, depois cai, aí dá todos aqueles sintomas que você falou. Você falou de testosterona. Mulher tem testosterona? Como é que é isso? Explica aí pra gente. Mulher tem testosterona. A testosterona ela é produzida tanto pelos ovários quanto pelas glândulas supraadrenais. E é um hormônio muito importante para a mulher. É o hormônio que ajuda a mulher na libido, na disposição, inclusive no humor deprimido. Às vezes, muita mulher com humor depressivo, tá em depressão, tá com humor mais deprimido por déficit de testosterona. Então, ao contrário do que muita gente pensa, a testosterona não é um hormônio masculino, né? Todo mundo acha que a testosterona é exclusividade e é importante. É muito importante. Então, essa fase de transição menopausal, esse jeito da gente conseguir tratar, porque tem tratamento, então a gente precisa avaliar a mulher como um todo, explicar para a mulher o quanto é importante ela ter um estilo de vida adequado, o quanto é importante ela dormir bem. Então, às vezes é só uma mudança no padrão do sono, então a gente consegue tratar, arrumar esse sono da mulher. É importante, às vezes a mulher começa a ter, nessa fase de transição menopausal, enxaqueca. 8% das mulheres começam a ter enxaqueca que antes não tinham. Sim. Então, é importante, então, você trata essa enxaqueca que não é com analgésico, porque senão você vai usar analgésico todo mês. É o reequilíbrio hormonal. A gente falou, então, nós falamos de estrógeno, nós falamos de progesterona, nós falamos de testosterona, que eu acho que a maioria das pessoas não fazem ideia do papel da testosterona no corpo da mulher. E existem outros hormônios, como por exemplo, o hormônio tiroidiano, o cortisol, ou seja... A vitamina D, que não é uma vitamina D e é um hormônio. Se você quebra um hormônio, por exemplo, você quebrou na janela menopausal, ou na transição menopausal, ocorre uma quebra do equilíbrio de... A gente pensa, 2 hormônios, né? Estrógeno e progesterona. Qual é esse papel sobre os outros hormônios? Bom, a gente sabe que a mulher, o homem, ele envelhece e junto com esse envelhecimento, ele começa a ter declínios hormonais. Então, a gente precisa ter uma avaliação completa da mulher, né? Avaliar o hormônio tiroidiano, avaliar o cortisol, avaliar o DEA, avaliar a vitamina D, que não é uma vitamina, é um hormônio, avaliar os hormônios sexuais. Não adianta a gente apenas repor estrógeno, progesterona, testosterona, se a mulher tiver indicação, se todos os outros hormônios estão em déficit. É uma cascata que a gente tem que deixar bem harmônica. Ou seja, quando a mulher vai, quando você faz, por exemplo, através de um exame, a projeção de quando é que ela vai ter a menopausa, através daquele exame que você falou, o hormônio antimileriano. Que não é familiar para mim, o hormônio antimileriano, você faz a projeção e aí você já começa a dosar todos esses hormônios, para saber onde é que você tem que agir. Você consegue falar para a gente um pouquinho do papel do cortisol na mulher? Sim, o cortisol, ele é um hormônio produzido pelas supraadrenais, que é aquele hormônio que te dá a defesa, né? Então, em situações de estresse, o cortisol, ele tá elevado. A gente tem por exemplo, 7 horas da manhã, a gente tem o pico do cortisol. Exatamente. Por quê? Para a gente ter aquele ânimo, conseguir levantar, conseguir
levar o nosso dia para frente. Então, o cortisol, ele é um hormônio muito importante. Que dá disposição, né? Que dá disposição, que dá energia. Ele é muito importante para a vida do indivíduo, da mulher, do homem. Mas a gente sabe também que tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Então, esse cortisol, ele não pode estar constantemente alto. Por exemplo, um indivíduo que está constantemente estressado, ele está com cortisol constantemente alto. Ele vai fazer diabetes, vai fazer hipertensão. Exatamente. A gente sabe que é um hormônio catabólico. Então, ele inflama, ele engorda. Então, a gente tem que ter o pico do cortisol, mas a gente sabe que esse pico de cortisol começa de manhã, ele vai diminuindo durante o dia, pra gente chegar à noite, ter sono e dormir. Então, ele é um hormônio importante, ele é um hormônio de defesa, um hormônio de energia, mas que ele tem que estar aumentado de forma fisiológica. Está aumentado de manhã, ao acordar, e vai diminuindo até o final da tarde. Ele não pode estar constantemente alto. E a gente sabe que os hormônios estão todos ligados, os receptores estão todos ligados. Receptores de hormônios tiroidianos, de cortisol, de ideia, os hormônios sexuais. Então, a gente sabe, por exemplo, o cortisol, ele tem o mesmo receptor da progesterona. E o declínio da progesterona muitas vezes causa o aumento do cortisol, porque vai ficar mais receptor para se ligar ao cortisol. Então, que é um hormônio catabólico, né? Então, tá tudo relacionado. Então, a fase da menopausa, a gente vê um aumento do cortisol também nessas mulheres. A gente sabe que, por exemplo, o estrogênio, no sistema nervoso central, ele tem a ação de estimular a produção de neurotransmissores. Então, na menopausa, com a queda do estrogênio, você tem a diminuição dos neurotransmissores, que é super importante, né? Você pode me falar mais do que eu. Pro nosso organismo. Então, tá tudo ligado. E aí não tem disposição, tô deprimida. Aí trata a depressão e não trata o todo, e toma remédio. E o tratamento fica mais ou menos, ou seja, integrar tudo isso é muito importante, principalmente na transição menopausal. É importantíssimo. Né? Você pode falar um pouquinho de hormônio tiroidiano, a importância? Muito. Fala aí pra gente. O hormônio tireoidiano... Tireoide. A tireoide, a gente sempre preconiza otimizá-la, né? Tanto os hormônios tireoidianos, eles fazem parte do metabolismo do nosso organismo. E hoje em dia a gente sabe que todos os hormônios estão interligados. Então não adianta eu ter um hormônio tireoidiano baixo, não adianta eu repor hormônios sexuais se eu tenho um hormônio tireoidiano baixo. Então, um hormônio leva ao equilíbrio do outro hormônio. Então, eu falo que os hormônios sexuais é o último na cascata que a gente tem que repor. Antes disso, a gente precisa ir vendo de cima para baixo. Nessa ordem, qual que é o mais importante? A gente tem que ver a melatonina. Eu acho que a melatonina é o maior hormônio que a gente tem. É um maior hormônio que a gente tem no corpo e é o maior oxidante que a gente tem no corpo. Então, a gente precisa ver a melatonina, porque todo mundo acha que a melatonina é só um remédio para o sono. E ele é muito mais do que isso, né? A melatonina é o maior antioxidante que a gente tem no corpo. E a melatonina, ela controla a produção de todos os outros hormônios. Olha só. Então, a produção dos hormônios vem todos do nosso sistema nervoso central. E a melatonina é o primeiro. Onde ela é produzida? Fala aí para o nosso ouvinte. A melatonina? Na glândula pineal. Na pineal. E aí, então, eu acho que o primeiro hormônio que a gente tem que ver, que a gente às vezes tem que repor é a melatonina. E a pineal, que era tão desprezada pela gente, ela tá aí, a gente não sabe direito pra tá aí, melatonina. Exatamente. Então, e eu acho que é importante a gente, quando precisa repor a melatonina, é um antioxidante potente, produzido, né, pelo nosso corpo. Depois vem hormônios tiroidianos. Cortisol. Por que o tiroidiano depois? Porque ele cuida do metabolismo de todo o nosso corpo e também por ele ativar os outros receptores hormonais. Tá. Não adianta nada eu repor um hormônio sexual numa mulher se o hormônio tiroidiano dela... Não tá bom. Depois, falou tiroidiano, depois... Cortisol, adrenal... Pra disposição, né? Exato. Vitamina D, né? E aí os hormônios sexuais. Ah, legal. Tem muita menina que acaba tendo alteração de ciclo menstrual e a primeira coisa que o médico pensa é em alteração hormonal. E na grande maioria das vezes, se você investigar a tireoide, se você tratar, otimizar essa tireoide, você faz com que esse ciclo da menina, da mulher, fique regularizado. Fique regularizado, né? Quer dizer... O olhar completo para o sistema hormonal é muito importante para a mulher, especialmente na menopausa. Muito, não dá para a gente repor apenas os hormônios sexuais.